Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 22 de outubro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer imenso começar mais uma semana na sua companhia, então eu já agradeço. Também te faço um convite para você ficar junto com a gente até meio-dia. Hoje a gente comemora o Dia Internacional de Atenção à Gagueira e falaremos também sobre o boletim epidemiológico sobre a sífilis que foi lançado pela Secretaria de Saúde. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Semana de grande decisão, não é? Sim, senhor. É hora de orar. Já estamos orando faz tempo, Zé. E Neuza, tudo bem? Orações em dia? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia Zé, nossos convidados, bom dia você que está em casa. É hora de intensificar as orações, né? Já que a gente está orando, né? Sim. Vamos dobrar, né? A minha avó já falava que me chama canja de galinha e oração não faz mal a ninguém. Ninguém, pode estar no estágio que for, essas duas coisas dão remédio. Vamos seguir as orientações da minha sábia vovó. Isso aí, Neuza. Bom, agora eu apresento para vocês os convidados, né, do nosso programa de hoje. A gente recebe a gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Cecília Cosman. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os integrantes da mesa, os telespectadores que estão em casa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer te receber. A gente recebe também a fonoaudióloga, especialista em linguagem e distúrbios de comunicação, Gisele Martins. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Bom dia a vocês de casa. Estaremos aqui contribuindo hoje nessa mesa de debate. É um prazer te receber. Obrigada. Bom, o Dia Internacional de Atenção à Gagueira é comemorado todo dia 22 de outubro desde 98. Essa data tem o intuito de informar a população sobre a gagueira, que é considerado um transtorno ou distúrbio de fluência da fala. E agora a Gisele vai ajudar a solucionar nossas dúvidas sobre a gagueira. Eu queria que você começasse explicando para as pessoas mais sobre a gagueira, o que ela é. Então, a gagueira é uma alteração mesmo na fluência da fala, né? O que é isso? A gente pensa, nós temos os nossos arquivos guardados no cérebro. E quando vamos falar e organizar isso, eles precisam descer e a parte motora executar todo o movimento. Isso depende de um ritmo, né? A fala é ritmada, de uma cadência, né? E de uma sequência do pensamento. O que acontece na disfluência ou na gagueira, né? Quando ele começa a elaboração normal, pensamento normal, toda a estruturação normal, na hora de descer para o comando motor, há uma interrupção. São as hesitações, os prolongamentos na fala que nós chamamos. E aí damos a essa característica o diagnóstico bem feito, bem avaliado, né, da gagueira. Gisele, Tá? nós temos um grande cantor que era o Nelson Gonçalves, né? Nelson Gonçalves era gago quando falava, mas cantar não tem. E eu tenho uma grande experiência de atores, eu trabalho na área de teatro, né? Que a princípio começam gaguejando e a gente tem sempre uma fala assim, mate policial que está dentro da sua cabeça. Isso. É, porque a gagueira é sempre um temor, não é, da pessoa quando ela encontra um caminho, um ambiente hostil, né? Porque às vezes a pessoa não gagueja quando ela está entre os amigos e tudo, uma questão de timidez. Como é que você mostra isso pra gente? Então. Essa salvação que tem. Então, vamos lá, né? O que acontece? Quando o gago ele vai cantar ou recitar um poema, ou até mesmo uma cena de teatro, uma peça, ele já tem isso tudo elaborado. Então, a gente chama que ele já está organizado e já tem isso formado. Então, quando ele vai falar, isso não depende de uma elaboração. E ele nem vai ser surpreendido por uma situação inesperada. Ele não vai ter que formular uma resposta dentro do discurso do outro. Então, acontece, quando ele vai cantar, ele inicia o canto e aquela área já está acionada, já está automático, aquilo ele vai e fala e lê o texto e não tem problema. Então, o problema dele é lidar com o improviso.
O improviso, mas na organização da resposta, né? Porque ele vai ter, igual nós estamos conversando aqui, Isso. vocês estão fazendo perguntas que a gente não bolou e nem pré-determinou, não é mesmo? Então, nós não estudamos isso antes. Então, isso chega para mim, eu vou elaborar, vou pegar nas minhas caixinhas, tudo que tem do meu cérebro, vou formar e isso vai descer numa parte motora. Esse mecanismo, por que ele dá essa dificuldade de passar de um estágio para o outro? Tem Então, algum problema, vamos dizer, físico que acontece? Não é físico, é de transmissão mesmo. Dentro da gente, a gente tem os neurônios que fazem a transmissão. Então, na hora dessa transmissão, ele há uma interrupção. E aí porque às vezes você vê o gago, ele vai ou em sílabas, né? Ele gagueja nas sílabas ou no som. E você já viu que assim que ele faz uma pausa, logo em seguida ele consegue? Porque houve o tempo, não houve uma conjunção perfeita de todos, interrompeu e logo em seguida vem, corre e ele tem um acesso da fala. Ele não tem problema nenhum, é no ato motor. É na Na sinapse. hora de execução. Entre as sinapses Na hora dos de neurônios. execução. Muito bem. A gente vê que, às vezes, tem um tipo de insegurança que é demonstrado em palavras vicárias, que a pessoa fica a gente está vendo isso agora, principalmente na campanha, né? Isso aí faz parte, vamos supor, do treinamento, principalmente do político, porque você vê, a gente viu agora o Meirelles, né? Que o Adnet arrasa com ele, porque ele fica no e vai. São as hesitações. Não é? Mas aí não é medo de se comprometer com o que fala, não? Mas aí, talvez a pessoa está processando. Processando com medo de falar alguma coisa, né, impensada. Então. E, não é? Isso Pode é uma acontecer censura. isso sim. Até com a gente mesmo, já reparou? Às vezes nós vamos falar e eu fico assim, então eu estou ou buscando palavras que articulem com o que eu estou falando, ou uma elaboração perfeita com aquele discurso, igual no caso dos políticos, né? Ele tem uma oratória, né? Eles fazem são treinados, treinamento, né? Faz um treinamento de uma boa oratória, o que eu devo dizer, o que eu não posso dizer, o que convém, o que não convém. Porque então, nós assim, estamos vendo agora esse momento, né? O candidato que está na frente da pesquisa, Sim. como ele é ariano, o ariano primeiro bate a porta e depois pergunta o que São foi. os impulsivos, né? Né? São os Então é uma impulsivos, coisa. Então ele tem uma coisa impulsiva e de repente fala coisa que depois, hoje, você tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque tudo está gravado, está escrito. Então, aquilo vai te perseguir até o julgamento final, né? Na hora que chegar a hora que Jesus descer, vai aparecer aquilo todos os Vamos ver então o que aconteceu de verdade. Como é que fica aí essa preparação desse candidato impulsivo, que de repente precisa de um freio, porque indiscutivelmente qualquer candidato que vença, Sim. ele não vai ser presidente, vamos supor, de um partido ou de um grupo Exatamente. que elegeu. Ele tem que falar para a nação brasileira. Sim. Então ele tem que tomar cuidado para não vir com as facas no dente, para assim, vou matar, vou fazer isso aí. Como é que fica aí esse preparo entre uma pessoa que é completamente impulsiva e tem uma gagueira mental, quer dizer, numa questão de pensamento, né? E fala o que vem. Como é que fica isso? Então, a gente sabe, já tiveram vários políticos que passaram, né, na presidência e que eles, se você for ver os vídeos anteriores, eles tinham uma alteração na postura, quanto à imposição e oratória. O que acontece? Existe uma equipe que faz um treinamento, né, quanto à postura, estrutura, estética, e faz a postura vocal, vocabulário, né? E a forma de se portar diante de situações. Então, existe um treinamento para isso. Uma equipe de assessoria, na verdade, é que faz isso. Seria o ideal, né? Deveria ter. Porque tem candidato que não ouvia, né? A Dilma é um grande exemplo. Deveria ter tem histórias assim para guardar na nossa história, né? É verdade. Duvido que tenha uma equipe trabalhando ali, porque senão não deu resultado nenhum.
Aí pode acontecer também, né? A não aceitação. Porque todo tratamento, assim como a gagueira também, ou adequações do nosso comportamento, né, diário, a gente precisa estar aberto a isso. Então, né? a gagueira, ela nasce de um temor, por exemplo, com a criança? Então, hoje a ciência tem evoluído muito os estudos a isso, né? A gagueira hoje tem uma característica genética. Não é que tem um temor. A criança cresce, nasce e aí inicia-se a aquisição da fala, né? Do vocabulário e a fala. Então, quando ela começa com a gagueira, com as hesitações, a gente tem que observar bastante o reforço que eu dou a isso de forma negativa para essa criança. Eu não posso reforçar. Por exemplo, uma criança que inicia uma gagueira, mamãe, e aí você rapidamente... Não, mamãe. Não, você não vai fazer isso. Você vai aguardar o tempo dessa criança, dela desenvolver essa fala e observar e levar no especialista para fazer um diagnóstico. Aí o que acontece? Você vai classificar essa gagueira no primeiro sintomas. Os primeiros sintomas são os mais importantes. O que é isso? É a criança começar com uma gagueira em todas as situações, não somente com uma palavra ou em outros aspectos. Os fatores emocionais, eles vão vir pesando isso. Não é que a gagueira é emocional, mas o fato dele já não conseguir se comunicar bem já gera um conflito para ele. Sim. Ninguém gosta de ser corrigido. Pensa bem, não é verdade? Sim. Então, a criança vai se fechando para isso, né? E, daqui a pouco a gente pode continuar a nossa conversa sobre a questão do preconceito também, que atrapalha muito, né? Muito. A pessoa com gagueira. A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. E antes de dar continuidade ao nosso programa, eu apresento o infectologista Rodrigo Daniel. Bom dia. Bom dia. Prazer te receber. Prazer, obrigado pelo convite. A gente está falando sobre gagueira, se você tiver alguma dúvida também, pode mandar, tá? A gente estava falando sobre a questão da influência do externo, né? Como que isso impacta nas pessoas que possuem gagueira. E eu queria que você falasse desse período da escola, onde o bullying, o preconceito é muito forte, se isso atrapalha ainda mais. Isso, atrapalha muito, vem acentuar ainda mais aquele sintoma que essa criança, que esse adolescente ou que esse adulto tenha, né? Porque quando ele vai realizar em público, né, diante da turma, a posição dele, o gaguejar torna-se uma chacota, né? E as crianças fazem muito isso. Isso pode surgir já mais tarde ou já vem de criança? Pode surgir mais tarde quando tem qualquer acometimento cerebral, tipo traumatismo craniano, né? Então você pode ter uma interrupção na área da fala, aí seria uma lesão mais localizada que vai interromper esse processo. Gisele, tá? Mas pode acontecer. Há um ponto importante, que é justamente essa questão da oralidade, que ela está sendo interrompida hoje pela comunicação, que a criança pequena ela já está no seu celular, está mandando coisa, ela está falando cada vez menos e está havendo uma supremacia da visualidade, não é? Então essa criança já não está treinando aquela fala. A mãe já não consegue, porque tem que trabalhar, sair. A nova família, que tem muito problema, não tem tempo de sentar, de conversar, de contar história. Né? Você vê que está tudo terceirizado. Agora tem contador de história, tudo virou. Como é que isso está afetando o novo tempo que a gente está vivendo? Então, é muito bem colocado, né? Porque hoje a era digital, né? As crianças já nascem nessa era, né? Impressionante, crianças de meses já tem o TAUT, já consegue pegar, já consegue fazer. Então, assim, eu acho que isso vai muito além do que só da comunicação. A estrutura familiar está sendo muito modificada, né? E, com isso, a aquisição da criança, não só lexical, né? Que é a de leitura e até mesmo a escrita, porque aí vai digitando, vai abreviando, depois, quando vai fazer, a gente vê aí uma redação, essa redação está cheia de abreviaturas, não se escreve mais tão bem. Então, isso tem afetado bastante.
No caso da gagueira, quanto mais próximo você tiver da fala fluente, melhor modelo você vai ter. Então, se essa criança vai se fechando, vai se limitando, mais um complicador a mais para ela vai surgir. Existem então, muitas pessoas com esse problema? Existem. É bem comum, né? Sim, é mais comum em meninos do que em meninas. Mas é mais comum. Por quê? A menina, Então, porque a mulher fala mais? A mulher fala muito mais. A gente né? pratica mais, acaba acertando isso, também. Por uma questão biológica, neurobiológica mesmo, a ciência hoje já comprova. Para uma menina, para cada 4 meninos. Então, uma menina, cada 4 meninos são Gisele, gatos. você tinha falado que a criança, quando começa no mamãe, essa criança necessariamente vai ter uma gagueira ou não? Pode ser algo momentâneo ali, só porque ela está aprendendo ainda a falar. Os pais têm que se preocupar já ou... Então, não? vamos lá. O que acontece? No primeiro ano de vida, nos primeiros meses, a criança está adquirindo tudo. Observando, ouvindo, então está entrando e sendo organizado tudo neurologicamente. No primeiro ano de vida, a gente já espera as primeiras palavras, né? E aí a criança começa a formular. Tem algumas crianças que, às vezes, o processar é muito acelerado, quer dizer, pensa muito depressa e, quando vai falar, é como se o pensamento não acompanhasse, a boca não acompanha o pensamento, a formulação. Então, essas hesitações, né, esse agarrar, a criança precisa ser investigada. Aí, o que acontece? Uma boa avaliação, você vai ver se aquilo é momentâneo, transitório. Se for, ele tem que permanecer apenas em 1 ano. Dentro de 1 ano, isso precisa sumir. Se não sumir, a gente começa já com uma gagueira de médio, porque tem uma classificação. Né? Isso é um sintoma de ansiedade? A ansiedade interfere diretamente na nossa comunicação e na fala. Por exemplo, nós estamos aqui numa mesa debatendo, sendo filmados, tudo transmitido. Há uma ansiedade. Se eu consigo controlar isso, eu mantenho a minha fluência. Mas a ansiedade, as angústias, né, ela interfere diretamente na nossa fala, no ritmo cardíaco, que interfere na respiração, que vai interferir na minha fluência. Por isso que a respiração a respiração tudo, né? é o carro-chefe. Essas coisas todas. A gente trata com remédio? Então, existem alguns tratamentos medicamentosos, tá? Para poder diminuir alguns inibidores, né, neurofuncionais, para poder facilitar. Mas isso tem que ser um diagnóstico muito preciso, tá? A prescrição vem de psiquiatra e neurologista, diária e com experiência infantil, tá? Mas existe para diminuir. Agora, o remédio não vai tratar a gagueira. O que trata a gagueira é o quê? São técnicas, estratégias fonoaudiológicas que nós fazemos para amenizar aquele sintoma. Ele sempre vai ter um desvio sutil. E hoje a gente tem recursos avançados, não sei se vocês sabem. Hoje tem um aparelho, Speakeasy, e o que ele faz? Ele é semelhante a um aparelho auditivo, né? Você coloca intracanal dentro da orelha, é onde grava o que eu estou falando e ele recebe esse retorno. Esse retorno que ele recebe é com um pouquinho de atraso e com um tom de voz diferente. Por quê? Porque eu vou promover no cérebro uma autopercepção, é como se ele desse continuidade à fala. Ele tem ali uns segundos de intervalo que ele vai conseguir acompanhar e elaborar o raciocínio dele. A gente tem tido ótimos resultados com isso hoje. Para quando na conversa, assim, dá para você perceber que a pessoa usa esse processo? Então, no Brasil, a gente tem hoje esse intracanal. Ele fica aqui, ó, do lado de fora, como se fosse aquele aparelho de ouvido, de audição que você vê. Então, dá para você perceber. Mas na fala, assim, o ritmo da fala, quem está conversando não percebe que a não pessoa percebe. Tem. Aí nós precisamos fazer o treinamento, a boa indicação, né? Porque nem todos se adaptam a ficar ouvindo o seu retorno, né? O quanto é difícil para você nesse retorno de ponto. Já pensei na história do sanduíche então, né? Então, é exatamente isso. Então, tem que ter treino, né? E não é toda a idade que pode. Não pode ter perda auditiva, né? Então, tem algumas coisas. Isso é um avanço. José, né?
Se a questão da timidez avança para a criança e à medida que tem o bullying, você vai ter aquilo aumentado, não é? Como que na escola essa professora pode detectar isso, trabalhando, por exemplo, no meu tempo de escola, a gente tinha um tipo de grêmio escolar que uma vez por semana a gente falava poesia, a gente fazia essas coisas todas. Hoje isso acabou, não tem mais, tem custo e tudo, mas não tem aquilo numa estrutura comum, não é? Como é que essa professora pode observar isso e pode ajudar essa criança a vencer essa timidez, porque nem sempre essa gagueira vai acontecer sempre se a pessoa conseguir vencer essa timidez. Isso mesmo, ela vai passar por isso, né? Mas para passar pelo processo de timidez, a gente tem que ter uma autoestima muito grande, né? E aí você tem que ter outras características para superar aquele limite. Mas no caso da escola, o que eu posso orientar os professores que estão nos ouvindo, né? O que acontece? Num coletivo você observa a criança. E aí você pontua lá para você mesma, essa criança está gaguejando, está com uma gagueira, tenta ver essa criança, chamar ela para conversar sozinha, informalmente, ou um atrativo que ela goste, para que ela se sinta confortável. E aí você vai observar. Se você ainda observar que ela tem essa hesitação na fala, que essa gagueira perdure, você precisa encaminhar para o serviço pedagógico encaminhar para uma avaliação fonoaudiológica. Porque no momento que a gente está vivendo, a gente está num momento de muita inclusão. A gente está vendo inclusão de gênero, todas essas coisas todas. E há um momento na escola que tudo isso flui, você estava falando isso com muita propriedade, que é da crueldade da criança. Verdade. Ela está ainda num estado muito bárbaro, então ela fala o que sente, né? Exatamente. Direto. Essa crueldade filtro, né? é assim, Não a é? sinceridade, né? A criança é muito sincera, né? A gente tem que ter Não tem cuidado, filtro né? Não tem nenhum, né? filtro. E aí o que vai acontecer com essa nova sociedade, que as Dentro pessoas estão disso. falando? Hoje qualquer um tem voz. Eu estava vendo outro dia que, né, o Facebook tudo deu assim, todas as pessoas são especialistas nas suas próprias opiniões, então não tem nada antagônico, né? É verdade. Eu falo, acho e dane-se isso o e mundo, pronto, né? Esse é o grande problema que a gente está aí, o Zap, essas coisas todas. Como é que fica isso para essa criança, para vencer isso, esse menino tímido, que muitas vezes, a questão do gênero, por exemplo, faz o menino calar a boca porque está todo mundo dando pancada nele. Faz essa né? introspecção. E aí ele começa a ficar também inibido, né? E outras coisas. Então, nesse momento que a sociedade procura dar voz a tanta diversidade, como é que a gagueira se instala nisso? Porque anteriormente ninguém falava. O gago é gaguinho, gago, tinha pronto, piada, é assim tinha mesmo, música, né? Eu sou mole para fazer, mas sou um pintacuda para beijar, né? O Oscarito cantava isso. Então, é um momento muito delicado, né? A gente precisava de uma estrutura muito maior, né? De psicólogos junto, né? Para trabalhar todo esse conceito, a escola trabalhar isso, porque assim, ele não vai ficar gago por essa introspecção, não vai. Né? Ele tem que ter um traço genético que promova isso. O meio interfere nele, mas não vai desenvolver uma gagueira. Ele vai ficar introspectivo, vai ter outras questões que ele não vai conseguir se posicionar verbalmente, oralmente, né? E aí a gente precisa de um acompanhamento especializado mesmo. Aí já não tem um E problema, uma ele questão, tem dois. Tem dois, tem três. É. A gagueira sempre vem associada, trazendo outras coisas. Ela é sempre uma consequência. Ela traz com ela gera consequências lá na frente, porque a comunicação é tudo para a gente. Fique sem comunicar ou comunique-se de forma indevida, né? Então, isso gera um transtorno psicológico muito grande. Por isso, a gente traz a psicologia também para junto do tratamento da gagueira. Né? E o tratamento, volta a reforçar, só é efetivo quando existe aceitação. Ele se reconhece como gago e decide que precisa de ajuda, que
quer fazer, que quer mudar, e o apoio da família. A terapia é do indivíduo e familiar. Mas por o causa de resultado postura. pode ser bem satisfatório, né? Muito satisfatório. A gente tem professores universitários hoje na UFJF que lidam com a disfluência, né, através de recursos tecnológicos e estratégias terapêuticas. Gisele, você falou a respeito, só para a gente encerrar, Não, tá. da necessidade desse diagnóstico cada vez mais precoce, né, para cuidar logo cedo, não deixar que a gagueira se desenvolva tanto. Sim. Mas igual essas crianças que cresceram na época do Zé, que a gagueira não era discutida, ela era simplesmente apontada. E hoje são adultos e conviveram uma vida inteira com a gagueira. Como que esse tratamento vai ajudar essas pessoas diferente daquelas crianças? Uma verdade é sempre dita, né? Tudo no início é mais fácil de se tratar, né? Então, a pessoa que tem a gagueira hoje e quer se tratar, precisa fazer uma avaliação para a gente ver que estágio que está e o grau. Se ela tem interesse, procure um fonoaudiólogo especialista em gagueira, que vai fazer a diferença, vai conseguir amenizar e reestruturar a vida dele na sociedade e na comunicação. Então, tem jeito, tá? Tratamento. Então, o slogan da gagueira: gagueira tem tratamento, mas não tem graça. Não tem graça, mas tem tratamento. Ótimo. Tá? Muito obrigado, viu? Obrigada a você. A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.